Salve torcida, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Hoje eu tô aqui de novo com o Diego para estar explicando um pouquinho pra gente sobre esses embargos aí que vão ser julgados no dia 18. E vamos ter um entendimento aqui, coisa rápida, acredito que não vai demorar muito, né, Diego? Sim. Aí só pra gente tentar elucidar as dúvidas aí de todos. Boa noite aí, Diego. Boa noite. Boa tarde, Boa Diego. tarde. Boa tarde. Boa tarde, Capeca. Boa tarde, torcida, imensa torcida vascaína. Mais uma vez, aí estamos fazendo esse vídeo aí para tentar dar uma elucidada no que vai acontecer no dia 18. Sim. Vou trazer aqui na tela, Diego. Sim. Já coloca ou você quer Bom, falar antes? pode colocar aí, eu vou explicar um pouquinho o que Tá, vai ser o julgamento. só, O só julgamento do dia 18. tu vai falar. Eu ia te fazer a pergunta, É, mas tu vai o, falar. o julgamento do dia 18 é basicamente o seguinte: os embargos, eles chamam de embargos de declaração. Os embargos de declaração com efeitos infringentes, sendo que os pedidos, né, para poder, assim, para poder, digamos que reverter o acórdão, ele já foi negado pelo custódio. Porque lembrando que agora quem é o relator deixa de ser o Camilo e vai ser o custódio. Porque todo o recurso que combateu o acórdão do doutor Custódio, o doutor Custódio é o relator. Né? Então, o doutor Custódio ele vai ter que abordar aquelas questões que foram apresentadas pelo Leve e pelo Roberto Monteiro, que ele se omitiu, ele não encarou, ele não julgou um acordo dele. Basicamente isso. Então, assim, Aí eu Diego, trouxe, antes a gente tinha o Dr. Camilo, ele deu o voto dele e os outros dois seguiram. Agora é o contrário, quem vai dar o voto é o Tostes e o Camilo e o Dutra que vão dizer se. agora que eu digo, o doutor Custódio ele vai ter que formalizar o voto dele, o doutor Fábio Dutra ele vai fazer o acordo. Ah, tá. Né? Aí o Fábio Dutra ele vai acompanhar o outro. Né? E agora a gente vai ter uma inversão aí, porque regimentalmente o doutor Custódio, ele que é o relator do processo, do recurso. Né? Porque E foi o até voto dele. então, por ele ser o relator, ele já negou. Ele já negou, porque ele foi o voto vencedor, né? Ele foi o voto o vencedor, que venceu, né? No julgamento do dia 17. Então, ele já negou os efeitos infringentes. Já negou os pedidos do Leve. O pedido do Leve era para quê? Era suspender-se o dia 14 e efetivasse o dia 7. Né? E ele já negou isso, ele já negou esses pedidos. Né? Foi Entendi. até aquele famoso despacho dele, que ele falou que o Leve tinha que desistir, não podia desistir de desistir. Sim. Então, isso já foi negado ali. Agora, ele vai ter que defender o voto dele, encarar essas, esses pedidos, esses pontos, né, que ele negou, que ele não encarou no acordo. E ele vai ter que convencer agora o Fábio Dutra, que teoricamente é o que é a esperança nossa. Entendi. Eu acho bem difícil ele sustentar o voto dele, porque a não ser que, Exatamente, cara. a não ser que tenha alguma coisa aí que a gente não saiba, né? Mas enfim, pelas, Ex pelas coisas que a gente exatamente. sabe, né? Mas vamos botar aqui, eu vou botar a primeira página aqui na tela. Vamos lá. Basicamente é o seguinte, essa é a primeira omissão. Eu vou tentar ler aqui, Eu vou vamos botar lá. ela Pronto, maior. ficou melhor, peraí. Ficou melhor. Tá ótimo. Primeira omissão. Esses prints foram tirados dos embargos de declaração, são pontos que diretamente já mostra quais são os pontos que o doutor Custódio não se omitiu, né? No acórdão dele. Vamos lá. A primeira omissão. Ao reconhecer que as eleições do dia 7 de agosto de 2020 foram realizadas, beleza? E sendo a pandemia um argumento inútil para afastar as eleições presidenciais ocorridas. O acordo embargado emitiu-se sobre o perigo de mora. O que é o perigo de mora, galera? O perigo É. de mora aquele perigo que pode trazer para as partes. Sim, porque já tinha acontecido. Isso. Então, ou seja, omitiu-se também o perigo de mora que justificaria o afastamento das eleições presidenciais do dia 7 e a prevalência das eleições virtuais do dia 14. O que quer dizer isso daí? Vamos lá, como dito,
consta-se que a pandemia não pode ser considerada um momento de perigo e mora para esse fim, justamente porque as eleições presidenciais do dia 7 ocorreram. Ou seja, se a gente tivesse esse acordo antes da eleição, ótimo, dá para se entender, né? Só que a eleição já ocorreu, cara. Sim. Foi no dia 17 que foi o julgamento. Então, poxa, se a gente falar, não, mas a gente tem que resguardar o colegiado do Vasco, o colegiado do Vasco, em média, é um colegiado muito antigo, muita gente idosa e tal, mas a eleição já ocorreu. É. Será que ele achou que a eleição ainda ia ocorrer? Isso pode ter acontecido? Acho que não, né? Então, eu acho que não, Calera, eu acho que não. Mas o que a gente pode entender é o seguinte: o julgamento do dia 17 foi um julgamento que foi pautado às pressas. Sim. Por quê? Porque a gente foi na véspera de um recesso judiciário. Né? Então, assim, eu não estou falando que eles estão julgando isso de qualquer forma, mas a gente viu ali que o judiciário precisou, de alguma forma, se acelerar para poder dar esse resultado logo. Porque se a gente não tivesse a eleição no dia 17, ele só seria pautado em janeiro. Sim. Entendeu? Então, aconteceria do Vasco ficar sem presidente. Né? Então, a gente teve uma aceleração ali no processo, no julgamento. Então, isso pode, não estou dizendo que isso pode ter sido ali o fato, mas pode, sim, fazer com que a posição deles seja uma posição errada. Né? Pode ver que ele se omitiu em dizer, né, essas questões que a gente vai abordar aqui agora. Então, sim, assim, essa é a primeira questão que ele vai ter que defender. Agora, peraí, cara, mas como é que se defende isso? Não tem como. Como é que vai falar o quê? Vai falar o quê? Vai falar o quê? A eleição já ocorreu, o Vasco tinha autorização, diferentemente do dia 14. A enquete do dia 14, o Vasco não tinha a autorização da Secretaria de Saúde para poder fazer. E houve sim aglomeração lá. Porque, embora a eleição foi totalmente online, tinha totem lá para o pessoal votar. É, verdade. Foram os sócios lá votar. Então, tinha que ter autorização da Secretaria de Saúde. Ao meu ver, e até agora os autos, não há. Essa é a primeira questão que o custódio tem que abordar. Sim. Agora, ele é obrigado a abordar. Sim. Aí a gente tem uma segunda questão também, cara, que é muito importante. Muito importante. É o seguinte, vamos lá, segunda omissão. O agravante, as folhas 8 e 10 do processo, em seu recurso apresentou um argumento que a decisão preclusa da 28ª Vara Civil, que impede que o agravado, como presidente da Assembleia Geral, contrate empresas para a realização das eleições virtuais. O que está dizendo aí? Eu não sabia disso, tá, Caio? Por quê? Sabia não. Porque eu não tenho acesso aos autos. Sim. Então a gente dá nossas opiniões, a gente tenta dar uma explicada de uma maneira bem fácil para o pessoal entender daquilo que a gente vê na internet, que a gente pega nos grupos, sim, né? Quando vaza alguma coisa. O que tem? Sabia que tem uma decisão da 28ª Vara proibindo do Mussa contratar empresas? Caraca, como é que ele contratou, cara? Então, como é que ele contratou? Aí os outros argumentam, não, Diego, mas pô, peraí, ele tinha uma autorização da sexta vara, né? Sim. Ele tinha autorização da sexta vara, a doutora Débora foi lá e concedeu para que ele fosse, se substituísse nos poderes para que a eleição ocorresse. Mas peraí, uma decisão, ela não pode sobrepor a outra. Não pode. Eu acho que seria de má fé de uma pessoa, sabendo que ele tem uma decisão de uma outra vara proibindo dele praticar um ato, eu acho que seria uma má fé dele praticar esse ato. Entendeu? E isso também não foi abordado com o acordo. O acordo não abordou isso. Aí na outra tela mostra direitinho o Código de Processo Civil, o artigo que fala sobre isso que eu acabei de falar. Uma decisão, ela não pode se sobrepor a outra. E detalhe, Caio, essa decisão da 28ª Vara nem sequer houve recurso. Não houve recurso, o Mussa não chegou lá e falou, peraí, vamos entrar com recurso aqui, deixa eu me defender. Não houve recurso algum. Ou seja, a decisão está valendo. Houve um descumprimento, claro, de uma ordem judicial. Entendeu? Então, assim, você pode ver que realmente, ao meu entender,
né, há uma fé, sim, de a pessoa fazer isso. Ou ele ter uma decisão judicial falando que ele não pode cometer tal ato e ele vai lá e comete. Mesmo que a justiça tenha, porque a justiça é falha, gente. A justiça não é perfeita. Entendeu? Então, assim, eu acho que seria de uma boa fé dele não ter praticado esse ato. E ele contratou. Ele contratou. Ah, mas por que a 28ª Vara proibiu ele de contratar? Porque é simples, galera. Porque ele não tem competência estatutária para fazer isso. Simples. Aí na outra tela, o que é mais Aí, tá fácil aí de já na acesso, tela aí, ó. vamos lá, ao artigo. Ao agir assim, o agravado violou a decisão judicial preclusa e estabilizada na 28ª Vara Civil, e que se transgride o artigo 304 e 507. Aí o que diz o artigo 507? É vedada a parte discutir no curso do processo as questões que já decididas, cujo respeito já operou a preclusão. Ou seja, já está decidido isso. E ele não entrou com recurso algum. Mas por que ele não entrou com recurso algum? Porque ele não tinha tempo hábil para isso, para ele poder organizar essa lição, né? Então, o custódio tem que se manifestar. Ô, Olha Diego, só, só uma não perguntinha. mascado, não vamos dizer assim, mas olha o tipo de argumento que o doutor Custódio tem que encarar para poder fazer valer o quadro dele. Entendeu? Tá feio, Olha, hein? olha, eu sinceramente, rapaz, se ele conseguir convencer o Camilo e convencer o Fábio Dutra, a gente tem que tirar o chapéu para o doutor Custódio, porque realmente, eu acredito que ele seja muito bom, eu acredito que seja um ótimo desembargador, mas ele vai ter que lidar com questões que praticamente quase se tornam-se quase indefensáveis. Né? Se tornam indefensáveis. Diego, quando você descumpre ordem judicial, você não tem uma punição nenhuma, não? Sim, tem. Tem E sim. quem estabelece essa punição? A justiça? Estabelece a punição é a justiça. A justiça, evidentemente, depois que isso for diagnosticado pela justiça, né, isso for compreendido pela justiça, a justiça pode sim fazer o que foram feitos com os 40 sócios de forma errada. Tá? Mas a justiça entendeu ali, os 40 sócios, doutor Carlos, que os sócios estavam agindo de má fé, deixando de litigância de má fé contra a justiça, sendo que apenas eles estavam buscando o direito dele de buscar qualquer que seja o direito pela justiça. Sim. Né? O judiciário fez ali? O que a doutora Kátia fez? Ela foi lá e aplicou uma multa severa, entendeu? Só que isso vai ser apelado, isso vai ser revertido, evidentemente, porque não houve má fé, a intenção dos 40 sócios simplesmente foi correr atrás de um direito que eles têm direito de fazer isso. Sim, claro. Mas o Mussa, ele praticou o que está escrito ali, gente. Entendeu? Então, ele pode ser punido. E acho que ele deve ser punido. Porque uma coisa é você agir para buscar os seus direitos. Outra coisa é você ter o seu direito cerceado pelo poder judiciário, né, por uma decisão judicial. Ele não poderia ter feito isso. Ele sabia dessa decisão, mas mesmo assim foi lá e contratou. Caraca, tá Tá tudo tudo errado, errado. cara. Tá tudo muito Tá tudo errado, errado, mano. cara. Tá tudo errado. Diego, sem Então, querer pular pra terceira agora, cara, sim, eu não entendo como que a gente ainda tá se discutindo essa enquete aí. Sabe por quê? Porque a enquete ela só foi possível com aquela decisão do STJ, né? Mas se aquela decisão caiu, como é que isso ainda tá valendo, cara? exatamente. Como eu falei, se caso nós tivermos uma confirmação, não uma confirmação, mas se os recursos no dia 18 não derem provimento desses recursos, não derem provimento do desembarque de declaração, né, que tecnicamente o embargo de declaração não muda a decisão, muito difícil, mas nesse caso, quando há erros graves no processo, igual está tendo na minha ótica, a gente vê que são erros graves, a gente vai estar, não desrespeitando, mas a gente vai estar indo contra uma decisão do doutor Ricardo Vilas Boas Cueva, Sim. né, o ministro, quando ele excluiu o processo que tinha interrompido, que tinha suspendido os efeitos
jurídico da eleição do dia 7, né? Ele tirou do mundo jurídico. Ele foi lá e falou, olha, essa decisão não poderia ser dada no meu tribunal. O meu presidente ele não poderia ter feito isso. E eu só despachei, já chama atenção no despacho dele, eu só despachei agora porque eu recebi agora. Olha, eu recebi 2 horas da tarde, no sábado. O Careca, você pode ver que existem pessoas isentas. O Sua Excelência, o ministro Carlos Vilas Boas, ele no sábado, ele despachou. É verdade. Para quê? Para amenizar o que tinha causado, o que essa liminar tinha causado. E ele se debruçou no processo e ele foi lá e ainda conseguiu julgar ainda no mesmo sábado, para evitar que a eleição do dia 14 ocorresse. Mas ele foi lá e despachou. Ele foi lá, chamou a atenção do Sua Excelência presidente do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que ele era ter distribuído mais rápido para ele poder despachar mais rápido. Porque ele fala, Careca, que facilmente era fácil de diagnosticar que aquela liminar não poderia ser dada. Ele disse isso no despacho dele. Então ele tirou do mundo jurídico. Então os efeitos que ela causava, ela como se ela não existisse. E a eleição só ocorreu porque existia, né? Essa liminar. Né? Então, se a gente tiver uma decisão de não provimento no dia 18, a gente vai estar se sobrepondo uma ordem da instância maior. Né? Porque a instância maior fala que aquela liminar ela não pode existir. E ela foi extinta, entendeu? Entendi. Então a gente vai estar conflitando, entendeu? Então é mais detalhe, galera. Isso vai nutrindo o processo. Isso vai nutrindo. Vai chegar uma hora que esse processo vai ter que ir para o Superior Tribunal de Justiça. Aí, quero ver. Vou botar aqui a terceira. Vamos lá. A terceira, eu acho, Careca, a terceira fica mais evidente. A terceira essa decisão da doutora Débora, é um erro processual. Um erro processual que compromete o processo. O que diz ali? A terceira omissão que o doutor Custódio não encarou. A decisão agravada decidiu uma tutela antecipada para autorizar o agravado, o MUSA, a realizar as eleições virtuais no dia 14 de 11 de 2020. Beleza. Com base numa emenda feita à petição inicial, no pedido de tutela antecipada antecedente. Ocorre que essa emenda consistiu na alteração do pedido inicial. Não poderia ter sido feita unilateralmente, porque um dos réus, que é o Vasco da Gama, já tinha comparecido no feito. Eu vou tentar explicar, galera. Vamos tentar dar um exemplo aqui para a gente poder explicar para os inscritos, para a galera. É o seguinte, vamos lá. Digamos que você me processe, eu dei esse exemplo no canal do Bacalhau. Você me processa que eu te devo 10 mil reais. Você entra na justiça, vai lá e me processa que eu te devo 10 mil. A juíza que recebeu o processo, que foi distribuída para ela não vai executar imediatamente. Ela não vai fazer isso. Sim. Ela tem que me ouvir, eu tenho que defender. Eu tenho que chegar lá e eu tenho que me pronunciar no processo. Então eu chego lá, doutor, é o seguinte, eu não devo isso pro Careca, não. Eu devo isso aqui, entendeu? O Careca está botando isso daqui, isso está errado. Entendeu? Aí, beleza, eu me manifestei no processo, eu me defendi. Beleza. Só que aí você se lembrou, Careca, que não era só 10, não, era mais 5, depois que eu peguei emprestado com você. Você se lembrou. Aí você foi lá e fez uma emenda na sua petição inicial. Ou seja, você complementou a sua petição inicial com essa informação de mais 5. Você fala, justiça, não era só 10 não, era mais 5 aqui, ó. O que a juíza tem que fazer? Ela tem que me ouvir de novo. Ela não pode simplesmente ir lá e executar e dar. Tudo bem que foi tutela antecipada de urgência, mas ela tem que me ouvir. Não. Ela vai lá e executa? Não, é um novo. Eu tenho que me defender dos 5. Uma nova defesa que eu tenho que fazer para mim. Entendeu? Foi o que aconteceu lá. Entendeu? O que aconteceu? O Musa pediu, olha, eu quero que as eleições do dia 7 sejam online. A justiça ouviu o Vasco. E o Vasco, o doutor Carlos foi muito claro ontem,
o doutor Caro fez essa gentileza de entrar no processo, que ele tem acesso aos autos, né, que ele é um advogado, não AB, e imprimiu a manifestação do Vasco. A manifestação do Vasco foi ao contrário. O Vasco não queria que a eleição fosse dia 7, fosse online. Ainda alegou que essa empresa que o Mussa quer contratar é suspeita, porque tem 2 filhos, não sei do que, e botou um monte de coisa lá. Beleza. Então, o Mussa percebeu que ele não ia ter tempo para fazer as eleições dia 7. Entendeu? Como ele percebeu que depois que ele melou, eu não tenho acesso ao dado, tendo uma oportunidade. Ou depois que ele melou a eleição do dia 7, ele foi lá e entrou com pedido para que as eleições sejam virtuais para o dia 14. E que a juíza tinha que ter? A juíza tinha que ter ouvido o Vasco, de novo. Porque houve uma alteração do pedido. Muito erro, cara. Mas não, ela foi lá e deu a permissão para ele fazer dia 14. É um erro processual aí, que não foi encarado pelo doutor Custódio. Aí eu estou te falando, são coisas, gente, que fica difícil de defender. Realmente, fica complicado. Ele vai ter que encarar isso daí, tem que dizer. Isso é um erro processual? Claro. Isso não depende de interpretação, cara. É claro isso. Está lá nos autos. O Vasco só se manifestou nos autos, nos pedidos, pelo menos na inicial. Na inicial, uma vez. Na emenda, ele não fez. E o que foi concedido para ele foi a emenda. O Vasco tinha que ter sido ouvido. Caraca, é muito erro. É muito erro, né, cara? Tá tudo errado. Tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. Entendeu? Então, como é que o doutor Custódio vai defender isso? Como eu falei, tecnicamente, os embargos de declaração é um julgamento que dificilmente muda. Não, dificilmente não. Não tem poder para mudar uma forma. Mas isso aí é um erro processual grave, gente. É um erro processual. Isso compromete o andamento do processo, gente. Não, eu tô agora eu tô curioso para ver a defesa dele. Eu também. Eu vou te falar uma coisa. O Vasco depois vai ter... Digamos que o Vasco se pronuncie. O que o Vasco vai falar agora? O Vasco vai ir contra a própria manifestação dele? Assim, tá tudo errado. Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. A quarta omissão, cara, é uma coisa também não foi enfrentada pelo doutor Custódio. Ele não entrou nessa questão. Deveria ter entrado, né? Vamos lá. A última omissão, né, foi cometida pelo acórdão embargado, refere-se à competência do presidente da Assembleia Geral para escolher a data das eleições do clube. Um dos fundamentos usados pelo voto emitido para promover o agravo do instrumento consiste no fato de que o agravado, como presidente da Assembleia Geral, não pode determinar a data das eleições do clube, por essa competência é da Junta de Deliberativa, conforme o artigo do Estatuto, né, 58 e 61 do Estatuto. Então, assim, o Mussa, ele não pode tomar essa parte para ele. Quem define a data da eleição, como definiu no dia 7, foi a Junta Deliberativa. Então, essa é a quarta omissão que o doutor Custódio não se omitiu-se, digamos assim. Ele não tocou nesse assunto. Então, agora ele vai ter que tocar. Ele só deu a decisão e pronto, né? Exatamente. Ele fez uma interpretação do Estatuto. Né? Ele falou que foi, se não me engano, uma interpretação evolutiva hermenêutica. Ou seja, se as leis evoluem, por que o Estatuto do Vasco não vai evoluir? Né? Assim, eu acho, cara, que ele não poderia ter feito, essa é a minha opinião, ter feito essa interpretação. Ele deveria ter seguido o Estatuto ali. Mas, como eu te falei, ele interpretou assim, ele fez essa interpretação, ok, tudo bem. Mas eu quero ver o que ele vai falar nesse erro processual, né, na primeira instância. E esse erro, cara, é um erro fundamental. Porque se não fosse esse erro, certamente nós não teríamos eleições, enquete, no dia 14. Não teríamos. Porque ele deveria ter... Os poderes do Vasco deveriam estar junto. Não era ele sozinho.
né? Sim. E claro E também, ninguém queria que, isso. assim, que ele vai ter que encarar é que a mesa diretora estatutariamente foi lá e impugnou a eleição. A eleição, pela lei, ela não pode ser reconhecida pelo Poder Judiciário. Ela não pode ter seus efeitos legais reconhecidos pelo Judiciário. Só pelo que tá escrito Eu, aqui que a gente leu já não podia, cara. A gente não sabe não, como é que isso passou, né? realmente, como eu te falei, a gente estava perto de um recesso, É, talvez né? a pressa. Exatamente. Então, os embargos também servem, ô, Careca, não só por o voto vencido e se manifestar a respeito desses embargos, né, dessas, dessas comissões, mas também para corrigir erros. Os embargos também são para isso, para que o juiz reveja a sua decisão e veja se é aquilo lá mesmo. O Diego, Agora a assim, gente tem um cenário diferente, cara. Agora a gente vê que a justiça já digeriu mais, o processo ele já foi mais cuidadosamente apreciado, né? Eu acredito. Pode ser, gente. Eu, assim, como eu falei, tecnicamente os embargos não têm força para reverter a decisão, ao menos que haja erros. E mas, nesse caso, há erros. mas Há erros. será que um desembargador assumiria um erro? Eu acho que sim. É? Sim. Sim. Ninguém é perfeito, cara. Ninguém é perfeito. Sua Excelência, Sua Excelência, o doutor Custódio, ele já algumas vezes, pelo que dizem, eu não sei, né, eu já nem fiz esse tipo de pesquisa, vou fazer, ele já voltou atrás em algumas decisões dele. Já voltou atrás. Só que ele tem que fazer com que o Fábio Dutra continue com ele. Será que Entendi. o Fábio É, não é Dutra só assume ele, né? também? Não é só ele. Não é só ele. É. Não é só ele. E E agora? eu acho que quase É impossível, uma cara. situação complicada. Eu acho quase É uma impossível, situação porque. complicada. Ah, muita gente fala assim, isso não vai dar nada não. Cara, mas o problema é que essas questões, elas são fundamentais, eu creio. São Sim. questões cruciais no processo. Não, e até pra gente Digamos, entender, de repente tem eu alguma bati, coisa aí que a gente não sabe, que ele sabe. Aí ele fala exatamente, aí, ó, por causa disso, sei lá. bati na madeira aqui, ó. Bati aqui na parede, na madeira, bati na parede. Digamos que a gente não tenha sucesso nesse julgamento dia 18, dos embargos. Depois dos embargos, a gente vai ter, são 3 desembargadores, tá? Continua sendo 3. Só seriam 5 se caso a gente tivesse uma apelação. Isso. São 3. 3 desembargadores. Os mesmos. Depois disso, cabe recurso especial. Aí sobe. Aí sobe. Aí eu quero ver defender lá em cima. Aí lá em cima, se entender de outra maneira, que inevitavelmente vai entender, porque você pode ver que é uma decisão que, ao meu ver, uma decisão foi errada, tem erros processuais graves que comprometem, né, a condução do processo. Lá em cima, se tiver um outro entendimento, o que tiver embaixo, cai tudo. O problema é o tempo, Cai né, tudo. Diego? Será... E tu acha que tá andando rápido tudo isso? Tá, Tá? tá dando rápido. Doutor Camilo, no seu despacho, no processo dos Templários, ele foi muito. Ó, isso que eu falo, o cara existem pessoas técnicas, existem pessoas boas no judiciário. Doutor Camilo, ele sempre deu as decisões dele, sempre pautado na ética profissional, respeitando sempre as decisões dos colegas, né? Ele manteve a decisão da doutora, eu esqueci o nome da Acho que desembargadora, é Cláudia. que, Cláudia, né? Acho que é. Que concedeu os efeitos, Cláudia não. concedeu os efeitos, A Cláudia passou pro Camilo, né? Cláudia, acho que é. Não sei, não lembro agora. Não sei se é não lembro, Débora. doutora Mônica, Mônica, Mônica. Sua Excelência, a doutora Mônica, ela concedeu os efeitos suspensivos, né, da decisão do doutor Paulo Corrêa, com os agravos que o Vasco entrou, né, e o doutor Camilo, ele, vendo essa decisão, ele manteve a decisão dela, ele manteve a decisão de plantão, né, você vê como é que há o entendimento
judiciário, existem pessoas técnicas ali dentro. Só que agora, o que aconteceu? No último despacho dele, não foi uma decisão, foi um despacho, ele deu um andamento no processo. Eu vi quando o processo estava no ar. Ele pediu o seguinte, ele ordenou, ele mandou. Aí é diferente do que citar. Citar, você tem um prazo maior para você se defender. Quando você intima, você tem um prazo de 5 dias úteis para você dar suas contrarrazões. E ele pediu para que usasse a decisão dele como intimação, com urgência. Então você pode ver que o magistrado já entendeu que está tendo uma lesão. Que essa decisão está se lesionando alguém. Tem alguém que teve seu direito cerceado ali. Então eu entendi assim, que essa decisão dele, que ele mandou o Mussa, que é o primeiro agravado, e o réu, que é o Vasco da Gama, se pronunciar, se contrarrazoar no processo que está pedindo um monte de coisa, tipo lista da igreja, que não aparece nunca. E se eles não se pronunciarem? Que até agora nada, né? Talvez façam hoje segunda, né? Então eu acho que eles estão com prazo ainda. Se é um tiro no pé, como é que você não vai se defender? Entendi. E eu descobri o seguinte, eu não tenho acesso. Né? Eu ouvi isso, um advogado falar que a igreja tentou contactar ela 3 vezes. E uma das 3 conseguiu. Entendeu? E, por incrível que pareça, isso está no processo também, tá, cara? O filho do Mussa, acho que é filho, não, salvo engano, é filho ou sobrinho, um dos dois. Ele foi no Twitter, provavelmente um torcedor ou um associado do Vasco, entrou falando, cadê a lista? Hashtag, cadê a lista da igreja? Aí o filho do Mussa respondeu. Não, eu acho que eu acho que, eu não sei, cara. Não sei se foi o Brent que falou isso. Eu acho que foi o Brent. Eu acho que foi o filho do Mussa. Foi o filho do Mussa. Galera, me perdoe se eu estiver errado, mas é tanta informação que a gente ficou um pouco perdido. Sendo filho do Mussa ou sendo o Brent também é filho do Mussa, então é o Mussinha, o filho do Mussa. O Mussinha. Mussa Júnior. Isso. É o Brent. O cara, ele foi e respondeu, o torcedor, o associado, não sei. Olha, vocês têm que parar de acreditar, descobrir mais um apelido que a gente ganhou, que a gente defende o Leve. Eu já descobri que eles chamam a gente também de criaturas, como é que é? Criaturas do pântano. Descobri agora. Agora nós somos as criaturas do pântano. Parem de acreditar nessas criaturas do pântano. A eleição acabou. A lista, você quer a lista? A lista está protocolada no clube. É só ir lá e pedir. Tá não. Ele falou isso. Ele teve a capacidade de falar isso. E hoje, em pleno hoje é dia 6 de março, hoje teve mais um pedido protocolado da Secretaria do Clube, pedindo essa lista, mais sócios pedindo. Se a lista tivesse, já teria sido apresentada para acabar com essa discussão. Deixa eu ver se eu trago. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui do Thiago. Galera, nessa descrição desse vídeo aqui, eu vou colocar o link do baixo assinado, tá? Que eles protocolaram lá uma petição para que se apresente a lista e tem um baixo assinado aqui também, tá? É dessa galera aí que protocolou. Tem um baixo assinado. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Pode continuar Então ele respondeu o torcedor assim. Ele falou, está protocolado na secretaria. Ué. Aí tem muita gente assim, Diego, já me perguntaram isso. Mas se o Vasco apresentar uma lista falsa? Porra, aí pior ainda. É um tiro no pé. Porque a gente tem perícia no judiciário, entendeu? Então, se for fake a lista, se tiver alguma irregularidade, ela vai ser descoberta. Entendeu? É melhor não apresentar nada. Não, é melhor não apresentar nada. Falar, não tem mais a lista. Detalhe, a lei acho que do Profut, ela obriga o clube a ter, tá? Obriga, né? Obriga o clube a ter. O clube tem que ter essa lista. Não tô achando aqui. Mas vamos ver, né, cara?
Acho que, Então, assim, acho que ficou legal, né? Mas pode falar, legal. Gustavo. O Thiago, o Diego. Pode falar, Diego, te cortei. Não, sem problema. Então, assim, careca, eu tenho para te dizer o seguinte: toda vez que a gente tem a oportunidade de fazer justiça, a gente tem que acreditar. Toda vez que a justiça tem uma oportunidade de julgar e dar direito àquele que é de direito, a gente tem que acreditar. Muita gente, embora os embargos de declaração sejam um recurso quase que no mundo os advogados chamam que é um recurso protelatório para você empurrar a barriga. Mas nesse caso a gente vê erros que comprometem o processo. Então acredito que é uma oportunidade que o custódio pode vir de rever a sua própria decisão. Sim. Né? Isso é uma possibilidade. Então a gente tem que acreditar. Toda vez que a justiça for invocada e a justiça tem a oportunidade de fazer justiça, a gente tem que acreditar. Sempre. Eu vou deixar o link do baixo assinado, galera, na descrição desse vídeo. Valeu? Não deixem de assinar. Eu acho que ficou. Eu já fiz. Já fez, né? Eu já fiz também. Já fiz. Eu acho que ficou bem explicado. Foi rápido, né? O vídeo. Vai dar pra galera aí entender. E conforme for tendo atualizações, o Diego, aí a gente vem e faz um vídeo desse aqui rapidinho pra você A explicar. gente vem e fala assim, de uma maneira mais fácil de só entender. Sim, com certeza. Valeu então, Diego. Obrigado aí. Vai trabalhar ainda? Hoje 11 horas tem que estar lá na empresa. Caraca, valeu. Aí vai até 7 horas da manhã. Putz. Valeu, Diego. Obrigado, Tamo Diego, junto. por disponibilizar seu tempo aí rapidinho aqui pra gente falar sobre Tamo isso. junto. Tamo junto, Sempre. valeu. Valeu, galera. Saudações vascaínas. Saudações, valeu, forte abraço. Fui, depois eu volto.